e eu já vou começar a explicação aqui para vocês, tá? Então é o seguinte, o que é uma metodologia tradicional e o que é o funil mínimo viável, tá? Qual que é a diferença, né, entre ambos? Então, vamos lá. O que é a metodologia tradicional que o pessoal utiliza? A gente tem a prospecção dos clientes, né? Então a gente vai atrás dos clientes, né, sem muito segredo. Tem a galera que vai porta a porta, tem o pessoal que prospecta por WhatsApp, o pessoal que prospecta por Instagram. Todas essas metodologias funcionam, né? Só que o problema é que naturalmente você tem que ir atrás do cliente, né? Então isso gasta uma energia muito grande. Por mais que talvez não seja você que faça, né? Demanda que você tenha conhecimento para ensinar outra pessoa, que você invista para poder ensinar, tenha um vendedor ali para fazer para você, naturalmente isso dá trabalho, tá? Eu sou um fã da prospecção ativa, assim, no sentido de que ela simplesmente funciona, para quem gosta de ter vendedores, de ter uma equipe ali e tudo mais, eu acho bacana, estava utilizando até pouquinho tempo, acho que faz menos de um mês, inclusive, que eu tirei isso, né? Mesmo depois de utilizar a estratégia, eu ainda mantive, só que, porém, como eu falei, né, se você quer manter a equipe enxuta, se você quer reduzir o custo, fazer de uma forma mais simplificada, não é o melhor caminho, né? E, naturalmente, dependendo do nicho, se você pega, por exemplo, aí, vamos pegar, por exemplo, nichos médicos, dentistas, por exemplo, fica totalmente inviável, tá? É extremamente trabalhoso você conseguir pegar clientes através da prospecção ativa, né? Tem alguns nichos que é mais fácil, mas porém são nichos que normalmente não vão te pagar tão bem assim. E quando a gente fala da questão de trazer os clientes para a gente através do tráfego pago, normalmente a gente tem os funis de 2 ou 3 passos. O funil de 2 passos, para quem não conhece, é basicamente você rodar uma campanha de mensagem para o WhatsApp. Né? O problema é que ele vai trazer muitos leads desqualificados. Se você utilizar o funil de 3 passos, que já inclui uma landing page, ele traz os leads desqualificados, só que fica muito caro. Se você for rodar uma estratégia com landing page para poder trazer os clientes de clínica odontológica, e se você for colocar ainda, por exemplo, um formulário, que é uma coisa que qualifica, né, o cliente, que é extremamente importante, vai ficar muito caro mesmo. A gente falando aí de, no final do custo do cliente, poder chegar ali a R$ 700, R$ 800 para você poder fechar um contrato. Obviamente, são contratos bons, né, a gente falando de contratos aí acima de R$ 1.000 por mês, porém, naturalmente, não deixa de ser caro, né? A gente tem um custo muito alto ali para poder trazer um cliente. Não te permite construir uma base, né, de audiência, uma base de potenciais clientes, que é diferente do que vai acontecer com essa estratégia que a gente utiliza. Então, por exemplo, se você roda lá uma campanha que manda a pessoa para o WhatsApp, ela vai para o seu WhatsApp. Se você fechar, fechou. Se não fechou, beleza. A estratégia que a gente vai utilizar, mesmo que a pessoa ela não feche com você, ela está na sua base do Instagram. Ela é um potencial cliente e está lá para poder, talvez, estar contratando outra oferta sua, né? Então, aqui a gente tem uma base de audiência e, naturalmente, quando você fala de um funil onde de 2 ou 3 etapas, demanda que você já tenha alguma autoridade. Tá? Então, se você for rodar uma campanha lá no Instagram, através do Instagram, por exemplo, de envio de mensagem, demanda que você já tenha autoridade. Se as pessoas entrarem no seu Instagram, ver que você não tem conteúdo, ver que você não tem autoridade, não tem seguidores, a galera não vai te chamar, ela não vai chamar você para poder conversar mais sobre o seu serviço, para entender como você consegue ajudar ela, tá? Diferente do funil mínimo viável, tá? Porque essa construção da autoridade, ela acontece justamente através do funil, tá? O funil, ele serve também para poder fazer essa construção. Então, se você tem 0 seguidores, não importa, porque essa construção vai ser feita conforme você roda a metodologia. O funil é muito mais simples, tá, do que a estratégia convencional, então não demanda que você tenha conhecimento em tráfego, conhecimento em copy, conhecimento em qualquer outro tipo de estratégia, tá? E importante também, não precisa ficar gastando dinheiro com teste. Então, por exemplo, quando a gente utiliza um funil de 2, 3 etapas, demanda o pixel aprender, não é o pixel do Facebook, ele vai aprendendo, vai otimizando, teste aí, teste de criativo, teste de copy e por aí vai, vários testes infinitos, e isso você acaba perdendo um monte de dinheiro. O funil mínimo viável, ele funciona desde o momento zero. Quando a gente começar a rodar a estratégia, ele já vai funcionar desde o primeiro momento, tá? Então, isso daqui é extremamente importante e facilita bastante a nossa vida. Gera autoridade, né, antes do cliente chegar em você, então, tira muito aquele negócio, por exemplo, da prospecção ativa, de que o cliente ele não tiver como autoridade, né? A negociação já fica meio desbalanceada porque o cliente não te conhece, ele não confia em você. Pelo funil mínimo viável, é impossível o cliente não confiar em você se ele chegou até você. Se ele vai chegar na etapa final que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não tem como ele não confiar em você, porque se ele não confia, ele não vai nem te chamar, tá? E outra coisa, questão de qualificação, só vai te chamar no WhatsApp, te chamar para conversar o cliente que realmente está muito interessado, tá? Então, a pessoa que não está interessada, ela não vai nem passar pelo processo, ela não vai nem passar pelo funil